quanto tempo leva para fazer o caminho de São Francisco de Assis? Bom, gente, neste vídeo eu vou explicar para vocês o tempo médio que é possível realizar, né, a peregrinação do Caminho de São Francisco partindo de alguns pontos, né? Porque assim como em qualquer peregrinação, não existe uma regra, né? O que existem aqueles trechos, né, mais tradicionais que as pessoas realizam partindo de um ponto e indo até outro, né? Então eu vou falar quais são esses pontos aqui neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim. Eu realizei, né, eu fiz a Via de São Francisco, né, a Via de Francesco ou o Caminho de Assis 3 vezes já, em 2022, 2023 e 2024. Sendo que em 2022 eu fiz ela, digamos assim, completa, né, um dos trechos maiores possíveis de serem feitos, né, que foi partindo de Florença e indo até Roma, né, mas eu passei pelos trechos intermediários, pelas etapas intermediárias, que é as que eu vou também contar aqui neste vídeo. Depois eu voltei em 2023 para fazer alguns outros trechos paralelos na Toscana e uma rota que eu tinha deixado de fazer na Úmbria. E depois eu voltei em 2024 para fazer na Emília-Romana, um trecho na Emília-Romana. Enfim, se você não me conhece, aproveito para, né, me apresentar então e pedir para você curtir o vídeo se você gostar, seguir aqui o canal, comentar, ajuda muito, né? A participação ajuda muito, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo tem qualidade, compartilhar para outros peregrinos, me ajuda, porque aí eu vou ficar feliz sabendo que as pessoas estão gostando do conteúdo para eu poder fazer mais conteúdos e o canal crescer, que é um projeto muito importante para mim. Vou ficar muito feliz com a sua participação. Então, gente, vamos lá, né? Quanto tempo leva para fazer a Via de Francisco, né? Não existe uma regra, né? Os peregrinos, muitas pessoas que chegam aqui no canal, por exemplo, já realizaram Santiago de Compostela, né? Que é a peregrinação mais popular e geralmente é o ponto de partida para quem começa a fazer peregrinações, né? Eu fiz o contrário, eu comecei pela Via de Francisco e depois eu fui fazer Santiago de Compostela, né? Eu fiz, no caso, o caminho francês, partindo de Saint-Jean-Pied-de-Port e indo até Santiago. Enfim, e todo mundo sabe que não existe assim quantos dias fazer, porque assim, primeiro que vai depender também do seu condicionamento físico, porque às vezes você vai levar 2 dias para fazer um trecho que uma pessoa pode fazer em um só, né? Às vezes você vai começar de um ponto mais para o meio, né? Em vez de você começar do início ali onde é possível começar, você começa um pouco já no meio, enfim, ou você não vai até o final, né? Então não existe uma regra, mas existem ali alguns, né, no caso da Via de Francesco, né, do Caminho de Assis, existem alguns pontos que são os principais, alguns trechos, né, que as pessoas fazem. Então assim, como é que no meu caso, como é que eu fiz? Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas em 2021 para 2022, que foi quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei o site oficial da Via de Francesco, que para quem não conhece já antecipo que existe. Se você procurar online, você vai encontrar viadefrancesco.it, né? Tem até uma página traduzida para português, se você lá dentro do site, né? Para quem prefere, né? Porque tem italiano, tem inglês, tem português, acho que tem espanhol, tem outros idiomas também, né? E lá, eles iniciar em Florença não tem essas opções. Tem a opção de iniciar, por exemplo, já em Laverna, que é o santuário franciscano, que fica na Toscana, né, que é onde São Francisco de Assis recebeu as chagas, inclusive, né, de Cristo, é onde ele ia meditar, né. Então começa ali, nesse site, né. Mas eu descobri nas minhas pesquisas, né, lendo um livro que aliás eu recomendo bastante, só que ele só tem em inglês ou em italiano, né, que se chama The Way of St. Francis, do escritor americano Sandy Brown, né. Ele fez essa peregrinação e ele escreveu este livro, e eu comprei este livro pela internet, né, o e-book, baixei, né, no meu Kindle, e lá eu li, e aí eu vi que ele tinha começado em Florença, e assim foi que eu descobri que era possível começar em Florença. E aí pesquisei na internet e encontrei alguns blogs na época que tinham essas etapas da Via de Francesco na região ali da Toscana, né? E aí eu comecei a pesquisar como fazer. Então não é a mesma coisa, por exemplo, para quem já fez o Caminho de Santiago, tá tudo mastigadinho, tem até um aplicativo, né? No Caminho de São Francisco não é o caso. Você tem que ter a trilha baixada no seu celular, o GPS, para você não se perder, porque a sinalização também ela não é tão confiável, é um pouco perigoso se você for só pela sinalização, é capaz que você se perca, porque não tem muitas bifurcações que não tem a placa, né? Mas aí eu descobri que era possível fazer e eu resolvi fazer, gente. Então, assim, esse trecho que vai de Florença até o Santuário de Laverna, ele leva 6 dias, pelo menos assim, a média, né, as etapas oficiais, são de 6 dias, né?
Eu levei 6 dias para fazer. É possível, se você tem vontade, de só fazer esse trecho. Inclusive, eu conheci muitas pessoas que estavam ali fazendo essa peregrinação, porque nesse trecho acontece em meio à floresta do Casentino, né? O Parque Nacional do Casentino, que é lindo, é no meio das montanhas, e na verdade tem muitas trilhas de trekking ali, né? De pessoas que gostam de fazer mais pela prática da caminhada mesmo, do trekking, no caso. Tinha alguns alemães, os alemães eles têm muito esse costume, né, de fazer esse esporte, né, de caminhada, de trekking, de fazer uma com a mochila nas costas, né. E então tinha muitos que estavam fazendo ali simplesmente pelo fato de estar no Parque Nacional, né, dessa floresta que é maravilhoso, assim, ele é um pouco exige do corpo porque não é uma trilha tranquila e reta, né, você sobe e desce no meio das montanhas, realmente bastante exige do corpo, né. É uma dificuldade que ela não é assim, não é um nível muito fácil. Mas é possível então começar em Florença e ir até a Laverna, por exemplo, e fazer isso em 6 dias, né? Existe também um outro início que é em Dodávola, que é uma cidadezinha também ali próxima na região da Toscana, que também vai até a Laverna e leva 6 dias. E aí existe também, que é o trecho que eu fiz em 2024, o trecho na Emília-Romana, que começa em Rimini, que é uma cidadezinha do litoral, ali na região da Emília-Romana, na Itália, e vai também peregrinando até chegar em Laverna. Né? Então, existem esses 3 pontos. Existe ainda, gente, um outro ponto que se chama Via Ghibellina, que sai de Florença, vai um pouco mais por baixo ali na região da Toscana e também chega até Laverna. Eu também já fiz esse trecho. Então, também é possível fazer em 6 dias. Então, para vocês verem que só na região ali do santuário de Laverna, para você chegar até lá, olha quantas possibilidades que existem, que duram 6 dias pelo menos, para você chegar a Laverna, né? E Laverna é o ponto de partida de muitos peregrinos. Então, tem muitos peregrinos que eles simplesmente ignoram esses 6 dias, né? Não fazem, não é que ignoram, estou aqui falando de linguajar mais coloquial, mas simplesmente optam por começar em Laverna. E em Laverna, gente, então seria assim esse caminho que está ali naquele site que eu falei para vocês, que é o site oficial, né, do Via de São Francisco, e tem as etapas por etapas, e tem como então você fazer o trecho mais popular, né, que é o trecho que sai de Laverna e vai até Assis. Esse trecho ele leva pelo menos 8 dias. Eu digo pelo menos se você for fazer pelas etapas oficiais, seguindo passo a passo ali. É claro que se você for uma pessoa que tem um condicionamento físico muito bom e você quiser fazer um pouco, apertar, eu conheço pessoas que já apertaram, foi um pouco cansativo, mas se eu não me engano fizeram em 6 dias. Né? Então já teve uma peregrina que veio me dizer, ela avançou um pouquinho mais em alguns dias ali, encontrou algumas paradas ali no meio, umas cidadezinhas, umas vilazinhas ali no meio, que às vezes, gente, na Via de São Francisco, tem lugares que não tem como parar realmente, então é importante pesquisar antes, tá? Para saber se tem como parar. No meio de um trecho oficial e outro, né? Existem algumas possibilidades, mas a maioria das vezes não existe, né? Então é bom pesquisar. Mas nesse caso, então é possível a gente encurtar um pouquinho, né? E mais esse trecho de oficial, digamos assim, né? Saindo de Laverna e indo até Assis, o mais assim usual é fazer pelo menos em 8 dias. Eu fiz em 8 dias, mas existe, por exemplo, nesses 8 dias, um trecho bem cansativo de 36, tá? Quilômetros. E esse foi bem cansativo para mim. Então é possível você parar no meio, e aí já vai dar 9 dias. Né? Existe um outro trecho também bem longo, de aproximadamente 30 quilômetros, se eu não me engano, que também é possível dividir em 2, e aí já vai para 10. Então, nesse trecho de Laverna até Assis, eu recomendo você separar aí de 8 a 10, 11, 12 dias, digamos assim, se você for querer fazer menos quilômetros por dia, tá? É um trecho muito maravilhoso, é um trecho que vai percorrer ali muitas das cidadezinhas e vilas, comune, né? As comunas no caso, né? Comuna em italiano, né? Não tem plural, é comune, o plural não é comunas, né? Como a gente fala aqui em português, mas enfim. Tem muitas desses lugares onde São Francisco percorreu, onde mosteiros, conventos, né, igrejas, tem o Santuário de Laverna, né, a cidade de Assis ali ao redor também. Então é muito bacana, tá? E aí depois tem, para você chegar até Roma, né, por exemplo, partindo de Assis, você pode escolher fazer ou de Laverna até Roma, né, então você vai fazer desses 8 a 12 dias, e depois mais o tempo que leva, né, chegando de Assis até Roma, ou vice-versa, tem gente que começa em Roma, né, e vai até Assis ou vai até Laverna, né.
Mas de Roma, de Assis até Roma, as etapas oficiais aí são de você fazer em 14 dias, tá? 14 dias vai levar para você fazer. É claro que a mesma coisa vai valer para todo mundo, né? Se você for mais atleta, você faz em um pouco menos. Eu fiz em 13 dias, mas eu fiz eu fiz um dia, eu resolvi não seguir a trilha oficial e fui pelo Google Maps, porque eu tinha nesse meu livro guia que eu falei para vocês que eu adquiri, ele não faz, ele pula lá, é um trecho que sai ali de uma cidadezinha chamada Rieti, se eu não me engano, Rieti, e aí tem uma intermediária que se chama Poreta, que é maravilhoso, que depois eu fiz no ano seguinte, só para conhecer. Tem um ponto ali, tem uma casa que acolhe os peregrinos, que é bem bacana, e depois vai até Spoleto, né? Então, eu optei por fazer do Rieti direto a Spoleto e acabei indo por uma trilha que é mais feita pelos ciclistas, mas você pega umas rodovias, né? Então, para até eu chegar nessa trilha dos ciclistas, eu demorei um tempo, eu fui pelo Google Maps, então eu não recomendo, não foi bonita a paisagem. E aí, tanto que depois, no ano seguinte, quando eu voltei para a Itália para fazer o trecho na Toscana, eu quis fazer essa daí só para conhecer como é que era, e realmente é muito bonito, vale muito a pena, né? Então são 14 dias para mais 14 dias, né? Então por isso que eu falei, se você for somar tudo, no meu caso, 6 dias mais 8 já deu 14, mais 14 já deu 28, né? No meu caso eu fiz em 13, então deu 27. E eu percorri, fiquei aqueles dias paradas, 2 dias em Assis e um dia em Laverna, dando 30 dias quando eu fiz de Florença até Roma, né? Eu percorri tudo em 30 dias, o que dá aproximadamente aí 550 quilômetros. Mas existem aqueles outros trechos que eu falei para vocês, né? Então não é possível você fazer só um trechinho, né? Escolher ali. Então o que eu sugiro? Reserve no mínimo 6 dias, né? Se você quiser fazer só um trechinho, você pode começar em Florença e ir até Laverna, né? Ou esse de Rimini até Laverna, ele leva 5 dias, são 5 etapas, cerca de 125 quilômetros, por exemplo, que é na região da Emília-Romana. Né? Então, se você tem pouco tempo, você pode fazer esse. Né? Não é tão popular, não é tão realizado como aquele trecho principal que eu falei, que é de Laverna até Assis, mas você pode fazer. Né? E se você quiser fazer, se você estiver aí de 10 a 12 dias e você quiser, você recomendo fortemente que você faça, então, de Laverna até Assis, tá? Que é um trecho maravilhoso, né? Tem um peregrino que ele fez de Assis até Roma, por exemplo. Então ele separou 2 semanas, eu conheço ele, ele fez, né, de Assis até Roma. Então, enfim, são essas as possibilidades. E nada impede, obviamente, que você pesquise, faça suas pesquisas aí e encontre aí um ponto do meio que você resolva começar para poder percorrer nas cidades, enfim, como em qualquer peregrinação, né, gente? Não existe a regra, você pode escolher o caminho que mais te agrada, as cidades que você mais quer visitar, e eu estou falando das possibilidades. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, gente, no meu blog, caminho de São Francisco de Assis.com.br, tem ali alguns dos trechos. Eu também tenho o Instagram, Caminho de São Francisco. Lá também tem, inclusive eu fiz no Instagram os posts com os trechos que eu fiz e a quilometragem, e eu também estou colocando no blog. É um projeto que eu estou fazendo aos poucos, gente, mas eu estou cada vez, né, me empenhando mais para poder trazer mais conteúdo para vocês, porque é algo que eu gosto bastante. Então vou atualizar mais o blog, vou ver se eu faço um guia, uma apostila em breve para poder compartilhar com vocês essas etapas, essas informações, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, peço para você colocar aqui nos comentários, que assim que possível, quando eu ler, eu vou tentar responder o mais breve possível. Curtir o vídeo se você tiver gostado, seguir aqui a página, ajudar o canal, comentar, porque assim mais pessoas podem ter acesso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.